Salve, salve toyoteiros e amigos seguidores aqui do canal Toyota é Toyota com Anderson Barbosa. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu quero mostrar todos os detalhes da picape média mais vendida no Brasil, Hilux versão STD Power Pack Turbo Diesel manual 2023. Para você que é produtor rural ou para você que não quer muito luxo, essa tá aqui uma boa opção para uma velha e bruta caminhonete média, que eu vou mostrar os detalhes para vocês desse carro que está exposto aqui na concessionária Toyoville, que eu vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. Quero começar pela frente do veículo, mostrando seus faróis que saem aqui da sua lateral vindo até a frente. Todo o sistema de iluminação aqui é halógeno, farol alto, baixo, lanterna e a luz de posição aqui ao lado. Também nós temos essa saliência que fica bem marcante na parte de design do farol e esse acabamento cromado e também black piano com a inscrição Hilux aqui ao lado. Mais abaixo, na parte do para-choque, nós temos esses vincos que ficam bem pronunciados na parte do para-choque. Também essa peça com esse detalhe em L, com um acabamento preto fosco, que não vem farol de neblina, mas pode ser instalado numa concessionária Toyota. Mais à frente, nós temos a grade inferior com as aberturas na horizontal e o detalhe preto fosco, e aqui como se fosse um bumper frontal, fica bem marcante, e a grade já superior com toda essa moldura que tem essa pintura cinza metálica e as aberturas de ar também na horizontal com detalhe preto fosco, como vocês podem ver na imagem. Também um logo cromado da Toyota. Mais acima nós temos aqueles vincos que saem lá e vêm até a frente aqui na parte da grade, da mesma forma aqui desse lado. E agora eu quero mostrar o motor da Hilux. A sua motorização é 2.8 turbo diesel intercooler, agora com 204 cavalos, são 27 cavalos a mais do que o modelo anterior, que teve uma atualização na parte dos pistões, ela ficou mais ágil numa saída de trânsito. Essa motorização que é 4 cilindros em linha, duplo comando de válvulas e não utiliza correia dentada, e sim corrente de comando, vai te trazer um custo-benefício a longo prazo para você que utiliza esse modelo. Outra atualização, foi posicionado à frente um intercooler maior e trouxe um torque de 42,8 kgfm a 3.400 RPM. Outra atualização referente à legislação do Procon VL7, foi instalado o filtro DPF. Ele vai fazer a filtragem das partículas nocivas do diesel de forma automática, ou então vai aparecer uma mensagem no painel e você aperta o botão que vai estar posicionado no painel para fazer esse sistema de maneira manual. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo para que você possa acompanhar os detalhes referentes a consumo e quais os acessórios que vem de série nesse modelo da picape média mais vendida no Brasil, versão aqui brutona manual. Notem nas imagens toda a parte de composição dos motores da Toyota. Nós temos aqui no capô essa manta acústica, uma outra manta acústica entre a parte do painel e o motor, para diminuir o ruído no interior da Hilux, que eu vou continuar mostrando para você. Deixe aí nos comentários o que você achou dessa brutona que eu estou mostrando para vocês e também do canal que mostra os carros em cada detalhe. Para você que curtiu esse vídeo com muita informação dos veículos da marca e deseja acompanhar as novidades do mundo Toyota, eu convido você a se inscrever em nosso canal e acompanhe os vídeos que eu publico todas as semanas. Os detalhes aqui na parte lateral do modelo começam pelas rodas, que são em aço estampado escovado, com detalhe na pintura preto fosco, assim como essa peça com plástico fosco aqui também, com o logo da Toyota ao centro, e o perfil dos pneus 265/65, roda de 17 polegadas. Quero abrir a imagem para mostrar a dimensão da Hilux, que mede 5,32 m de comprimento. O vão livre de solo é de 28,6 cm. Ela não conta como estribo lateral, é só a partir da versão SR, mas conta com um para-barro tanto no primeiro eixo como lá no segundo eixo. Também nós temos essa silhueta que envolve toda a caixaria de roda e um contorno aqui com um vinco da primeira porta até a segunda porta e um vinco mais aparente que sai aqui da lateral do modelo e vai até a parte da lanterna traseira. A inscrição Hilux cromada, as maçanetas que são aqui com detalhe em preto fosco, assim como a parte envidraçada também, e o detalhe da coluna A em preto fosco, como a parte do retrovisor, que só conta com a regulagem elétrica interna, não conta com o rebatimento elétrico, apenas aqui o repetidor de seta. A parte aqui no teto nós temos antena de rádio e a coluna B, assim como a terceira coluna, é na cor branco
polar. A parte traseira também aqui no segundo eixo nós temos uma silhueta que faz toda a marcação aqui, que fica realmente bem detalhada, e os feixes de mola aqui na suspensão traseira, que é um carro para lida, para você que é produtor rural ou deseja do carro para trabalho, tá aqui uma boa opção que vai te trazer um bom custo-benefício. Também a parte aqui com um vinco que sai da lateral, terminando aqui na parte da lanterna traseira. E agora eu quero abrir a imagem para mostrar os detalhes aqui para vocês da Hilux. Os detalhes na parte traseira aqui do modelo começam pelo para-choque, que tem a pintura cinza metálica, assim como a grade lá na frente, e os degraus com esse detalhe em preto fosco para facilitar para que você suba no veículo. As lanternas saem aqui da sua lateral vindo até a tampa traseira, e nós já temos a inscrição Hilux cromada, assim como a inscrição Toyota. Terceira lanterna de frenagem posicionada aqui na porta. Outros modelos nós vemos que é posicionado mais acima, e quando você coloca uma carga maior atrapalha a visibilidade. Então aqui na porta fica mais seguro, fica mais visível, realmente é um ponto interessante. Também o detalhe aqui em preto fosco para você puxar aqui para fazer a abertura da tampa traseira. E nós temos aqui o protetor de um plástico rígido, bem duro, para poder trazer mais durabilidade ao modelo, que tem a capacidade de carga na caçamba para 1 tonelada ou 1000 quilos. Mais abaixo nós temos aqui o step para você fazer a troca se necessário, e você pode estar puxando aqui no engate 3,5 toneladas. Então você pode estar puxando um trailer a conta com assistente de reboque. Então quando você estiver trazendo uma carga no engate, um vento lateral, uma frenagem mais brusca, ela vai contrabalancear essa carga, trazendo mais segurança. Outro item de segurança também interessante é a lanterna de neblina traseira, vai trazer mais visibilidade, realmente mais segurança. Na parte com teste de colisão, Latin NCAP, ela conta com 5 estrelas e 7 airbags no total. São 2 airbags frontais, airbag de joelho para o motorista, airbags laterais e também airbag cortina nos vidros. Os detalhes na fileira dos bancos traseiros da Hilux começam aqui pelo entre-eixo, tem 3,8 metros de comprimento. Nós temos a alça para facilitar para que você suba no veículo. Eu coloquei o banco do motorista todo para trás para vocês verem a questão do espaço. Então praticamente ainda sobram aqui 2 dedos mais ou menos para vocês verem essa questão do espaço dentro da Hilux. Quero mostrar o painel para vocês diferenciarem dessa versão de entrada das demais versões da Hilux 2023. Teto é na cor cinza com as alças e também a iluminação halógena para quem está aqui atrás. Revestimento do banco é em couro sintético, bem liso aqui, e esses pontilhados aqui na parte do centro. E como vocês podem ver, é bem simples, e o detalhe interessante é aqui no assoalho. Ela é com plástico rígido, então facilita para você estar limpando. Então para você que está lá, que é um produtor rural, é mais fácil para limpar o carro. Isso é realmente um detalhe bem interessante no modelo. Cinto de 3 pontas para todos os ocupantes, encosto de cabeça para todos os ocupantes que estão aqui, e nós temos também a fixação das cadeirinhas infantis através do Isofix, tanto do lado esquerdo como o lado direito também. Detalhe da porta, nós temos aqui um revestimento em tecido, bem macio ao toque. Aqui já é com plástico rígido. Nós temos a imitação de costura, esses detalhes todos pretos, assim como puxadores, parte do vidro, e aqui o acionador do vidro elétrico. Nós temos também o detalhe aqui com esse nicho, porta-garrafas e o alto-falante aqui na porta da Hilux. A sua chave, ela não é do tipo presencial, é do tipo canivete, apenas com o logo da Toyota. Você virando aqui, nós temos apenas alarme perimétrico, e é uma chave tipo canivete. Você aperta o botão aqui para poder estar aparecendo a chave. Ela não tem a opção da Smart Entry. E eu quero mostrar os detalhes aqui para vocês da fileira dos bancos dianteiros. Ela conta apenas com um ajuste aqui somente da inclinação, não tem ajuste de altura. Esse é um detalhe que conta muito. E como eu mostrei para vocês, a parte do assoalho, ó, ele tem todo esse revestimento com plástico rígido. Realmente facilita bastante para você estar fazendo a limpeza depois do veículo, para você que anda muito em off-road, realmente facilita. Eu vou entrar aqui para mostrar os detalhes da Hilux STD Power Pack manual 2023, que já está em funcionamento. Eu quero mostrar os detalhes aqui para vocês, começando aqui pelo sistema de áudio que nós temos aqui. Não podemos dizer nem que é uma multimídia. Então você tem aqui a conectividade através do seu smartphone com Bluetooth. Então é isso que você consegue. Comando de voz também aqui, e você tem a opção para você estar puxando aqui, ó. Nós temos uma tomada USB para você estar conectando o seu pendrive para escutar música. Aqui a parte com a operação da rádio, que você consegue estar pulando entre as estações e gravando também aqui as rádios que você consegue estar
utilizando, e do outro lado o telefone que você clica aqui, ele vai já selecionar esse telefone. Não quer ouvir mais o som, clica aqui, ele vai parar de ouvir o som, vai ficar mudo. Então é realmente bem simples, não se pode dizer que é uma multimídia, é apenas um alto rádio com tela. Esse é o detalhe aqui que nós temos. Console central com esse acabamento aqui em black piano, e aqui embaixo já tem todo esse preto fosco. Seletor da tração 4x2, 4x4 e 4x4 reduzido. Ar condicionado do tipo manual, como vocês podem ver aqui. Você consegue estar ligando aqui e selecionando aqui o fluxo desse ar condicionado que você deseja. Você aperta o botão, vai ficar verde aqui, ele está ligado. Ar quente, ar frio, aquecedor do vidro traseiro e onde você vai direcionar o fluxo desse ar condicionado. Temos também a opção dessa seleção aqui, ou a ventilação vinda no interior do veículo ou a ventilação vinda de fora. Você consegue ter essa opção também. A parte do console central todo em preto fosco, tomada 12 volts e aqui um botão com o seletor do sistema de tração e estabilidade que você consegue estar ligando e desligando. Lembrando que ela tem assistente de rampa e freio ABS com EBD também. Para você que está utilizando em off-road, tem a opção para você estar fazendo o bloqueio do diferencial traseiro, se for o caso. Esse nicho que você consegue estar guardando alguma coisa. Câmbio manual de 6 marchas, 204 cavalos. Fiz o teste aqui na parte interna aqui do pátio, você percebe que ela é bem mais ágil. Então realmente foi uma mudança interessante para o modelo. Todo esse acabamento com revestimento aqui com couro sintético, porta-copos, um detalhe que você consegue estar utilizando, freio de estacionamento que é manual, e aqui nós temos descansa-braço que tem um acabamento com plástico rígido com uma imitação de costura, e todo esse espaço interno aqui que você pode estar utilizando da forma que você deseja. Os detalhes aqui no banco dianteiro também com revestimento em couro sintético, essa parte mais lisa, aqui mais pontilhado ao centro como vocês estão vendo, e também um detalhe para trazer mais conforto aqui na lateral do banco. Regulagem de altura do cinto de segurança, alças no teto, quebra-sol que é bem simples, não conta nem com espelho, mas tem a alça lateral para facilitar para quem está subindo no carro aqui, o passageiro. Retrovisor, que não é do tipo fotocromático, também é da forma simples, e no teto nós temos aqui porta-óculos com uma iluminação aqui no caso que é halógena. Na parte do painel, todo detalhe em preto fosco, como vocês veem, e também duas opções de porta-luvas. Essa menor que você aperta aqui para poder estar fazendo a utilização, e uma outra maior aqui embaixo, que você tem um espaço maior para estar utilizando se for o caso. Também o detalhe aqui com porta-copos para o lado do passageiro e parte do difusor do ar-condicionado com esse detalhe preto fosco. Já na parte do painel, com acabamento todo com plástico rígido, imitação de costura, as saídas com o difusor do ar-condicionado e o relógio digital. Para você que está na lida, está no campo, não precisa dar partida no veículo para ver o horário. Vai estar sempre ligado ali, então de certa forma facilita. O acabamento preto fosco aqui na parte da porta com os 4 funções aqui dos vidros elétricos. Só o motorista que conta com a função autodown que vai subir com um toque só. Também bloqueio aqui dos vidros elétricos que você consegue estar fazendo do levantamento, e também a parte da trava das portas para poder estar fazendo a abertura e fechamento. Regulagem elétrica do retrovisor interna para o lado esquerdo e direito, porta-copos aqui para o lado do motorista, a alça também para facilitar, e o detalhe que nós temos aqui na parte do painel. Sistema DPF, ele funciona de forma automática, tá bom, gente? Esse processo demora aí de 8 a 10 minutos, e uma vez que ele começou, você não pode desligar o veículo. E você vai perceber que ele vai aumentar a rotação ali, informando que está sendo feita a filtragem das micropartículas do diesel. Se não for feito automaticamente, vai aparecer uma mensagem ali, aí sim, você aperta o botão para poder estar começando essa parte da filtragem das micropartículas do diesel. Aqui nós temos esse botão para aumentar e diminuir o facho do farol. Vamos supor que você coloque mais peso no carro por ser uma picape média, aí você consegue ajustar o facho para cima ou para baixo. Mais abaixo aqui nós temos a abertura do cofre do motor, a abertura do tanque de combustível também, e a sua direção continua sendo hidráulica com ajuste de altura e também ajuste de profundidade. É um volante multifuncional, porém um volante bem simples, só com acabamento aqui com plástico rígido, como vocês veem, não é em couro, e o acabamento aqui prata com o logo da Toyota. Atendimento de telefone celular via Bluetooth e também comando de voz e o comando aqui do som que você consegue estar fazendo. Já com esse botãozinho aqui ao centro, você consegue estar somente mudando as opções que você consegue. A parte do painel, como vocês veem aqui, bem simples de tudo, tá, gente?
é uma picape de entrada, então realmente só tem conta-giros aqui, arrefecimento do motor para marcar a temperatura e também um medidor do tanque de combustível que é de 80 litros com o velocímetro. Aqui é o centro que você vai ter os marcadores, assim, todos eles analógicos, como vocês estão vendo aqui com o freio de estacionamento. Aqui embaixo você vai ter o odômetro total que está marcando ali 6 km, apertou mais uma vez trip A, mais uma vez trip B, e aí vai ter o sistema DPF que ele está marcando o número 1 ali, ele quando aparece de forma manual ele vai aparecer também para você fazer a utilização e volta para o odômetro total. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês aqui da Hilux STD Power Pack, modelo standard de manual 2023. Se você gostou desse modelo, deixa aí nos comentários o que você achou dele e muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal. E agora nós vamos ter a participação do Salve Toyoteiro. Para você que acompanhou esse vídeo até o seu final, é fã da Toyota, seguidor aqui do nosso canal, chegou a hora da participação do Salve Toyoteiro. E o primeiro salve do canal vai para Washington Targino, da cidade de Beberibe, lá no Ceará. O segundo salve do canal vai para José Feitosa, da cidade de Mauá, lá em São Paulo. O terceiro e último salve do canal vai para Laerte Messias, da cidade de Taubaté, lá em São Paulo. Se você deseja receber um salve toyoteiro nos próximos vídeos aqui do canal, deixa embaixo nos comentários o seu nome, sobrenome, a cidade e o estado que você deseja, para que eu te mande o salve. Muito obrigado mais uma vez por assistir um vídeo aqui no canal. Até a próxima!